Paz, saúde e prosperidade, amém, irmãos? Aqui quem fala é Wesley, da ICB Belmonte, Casa da Bênção aqui da região de Osasco. Estou aqui mais um momento, eu trouxe aqui um convidado aí especial, meu xará, Wesley, pastor Wesley, da igreja ali Palavra e Vida. E o tema do assunto de hoje é: qual o propósito do jejum? Você não sabe o que é jejum? Faz jejum e não sabe nem como que faz, qual que é, o que isso, qual que é o impacto disso no mundo espiritual? Bom, eu vou deixar ele falar, que ele vai esclarecer as suas dúvidas. E antes disso, não se esqueça, se inscreva no sinal, acione lá o sininho para que sempre que chegue vídeo novo você seja notificado. Curta, comenta, compartilha. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou quer sugerir algum vídeo, deixa aí nos comentários, a gente vai estar dando uma atenção especial para ti. Contigo. Paz do Senhor novamente, meus irmãos. Estou aqui com o meu xará, como já foi dito, né? O assunto de hoje, jejum, é um assunto até que as pessoas negligenciam bastante. É bem negligenciado. As pessoas pensam que jejum é você passar fome, não é? E não é bem assim, não é só isso. Você se abstém de alimentos, sim. Aqui nós vamos tratar tanto do jejum em si, como de alguns propósitos que as pessoas chamam de jejum. Eu estou com o jejum de café. É o jejum de carne, né? Como já foi dito. O jejum de refrigerante. Então nós vamos comentar alguns assuntos assim. Vamos começar pelo jejum mesmo, tá bom? O jejum ele é uma prática judaica de abstenção de alimento, né? E é judaica cristã, porque o cristianismo também tem o seu jejum, né? Jesus disse que depois que ele fosse, os discípulos jejuariam. Isso é interessante a gente notar. O jejum, irmãos, uma coisa que muita gente não comenta, ele está intimamente associado com oração. Uma vez que a palavra jejum aparece no Novo Testamento, ela geralmente está associada com oração. Por quê? Porque não basta apenas você jejuar. O jejum, irmãos, você tem que estar numa ligação com Deus tão tremenda, tão profunda, que você deixa de comer e deixa de beber. Porque comer e beber se torna algo sem sentido quando você está na presença imediata de Deus. Vamos falar de 3 pessoas aqui da Bíblia que jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Orando. 3 pessoas. Primeira. Você reclama de jejuar 1 hora. 40 dias. Primeira, Moisés, quando foi pegar a lei, os 10 mandamentos, né, o decálogo, que é aquelas tábuas da lei, ficou 40 dias e 40 noites. No caso dele foi mais extremo. Sem comer, sem beber, sem dormir, sem ir ao banheiro, só na presença imediata de Deus. Mas aí, irmãos, é um caso sobrenatural. Não tente fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. Vai morrer. Não, vai não. Vai ver Deus pessoalmente. Vai ver Deus pessoalmente. Tem um camarada aí recentemente, se você pesquisar na internet, é recente essa notícia, tem um pastor que foi jejuar 40 dias e 40... Morreu. Ele foi fazer um jejum integral, de água, de tudo. Eles repetiu o feito de Moisés, de Elias e Jesus, que é os 3 que eu vou falar agora. Elias jejuou, depois quando ele estava fugindo de Jezabel, que no deserto o anjo deu a ele um pão e água, e ele caminhou com a força daquele alimento 40 dias e 40 noites, caminhando, sem comer, sem beber, sem dormir, né? Só falando com Deus. São períodos de extrema intimidade com Deus, onde não tem sentido comer e beber. Você está tanto com Deus ali que comer e beber seria algo irrisório. É sem sentido. Não tem utilidade. Então, tanto Moisés, quanto Elias, quanto Jesus, quando foi para o deserto, jejuar durante 40 dias e 40 noites, é a mesma situação. Tanto é que Jesus ele chega a soltar a frase de Deuteronômio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o judeu, quando ele jejua, ele passa o dia orando. É por isso que não é bom você jejuar enquanto você trabalha, porque você não vai conseguir orar e falar com Deus ou louvar nesse período. Tem gente que consegue, né? Orar sem cessar, e que a sua vida é um culto. Geralmente, em algum momento, quando eu estou ocioso, ou seja, quando eu não estou falando nada, eu estou falando com Deus, né? Eu estou conversando com Deus. Essa oração ela não pode parar. E nós temos muito assunto para conversar, né? Tem gente que fala, pastor, como é que eu vou jejuar do nascer ao pôr do sol, ou do pôr do sol ao pôr do sol, que era o costume judaico, né? É feito assim. E eu vou falar com Deus esse período, eu vou falar o quê? Que as pessoas pensam que oração é só você pedir. Não é. Quando você está em relacionamento com alguém, quando você que é casado, foi conquistar sua esposa,
você que é casada, foi conquistar o seu esposo, vocês caçavam assunto de onde não tinha. Ou às vezes perdia tempo elogiando a outra pessoa, e oração é isso. Não que você vá perder tempo, aqui você ganha tempo, né? Elogiando a Deus e cantando os seus atributos. Exemplo de oração você vê no livro dos Salmos, né? São orações onde o salmista começa a elogiar a Deus. Isso é louvor, é elogio. A palavra elogio vem do grego. Eulogio, logos é a palavra, né? Eulogio quer dizer, eu teço a palavra a alguém. Então, o louvor, o elogiar é você tecer a palavra a Deus pelo que Ele é. Né? Nós louvamos a Ele pelo que Ele é. E a oração é isso. Faltou palavra, começa a cantar. Na verdade, então, o jejum ele está associado com um culto. Né? Não um culto na igreja, um culto público. Eu estou falando do culto particular da sua vida. Então, quando você estiver jejuando, não vai jogar videogame, não vai perder tempo nas redes sociais. Ora, vai ler a Bíblia. Tem um momento de intimidade com Deus. No Antigo Testamento, o judeu ele jejuava obrigatoriamente uma vez ao ano, que era no dia do Yom Kippur, que é na virada de ano judaico. Era a única vez que ele era obrigado a jejuar. Né? Por que é obrigado naquele dia? Porque era o dia do perdão. Então eles entravam numa profunda humilhação. Eles se humilhavam tanto que não comiam e nem bebiam buscando o perdão de Deus. Já participei inclusive de um Yom Kippur, eu não suportei, porque realmente é um negócio espiritual tão tremendo que não é só não comer nem beber. Você não podia se divertir nesse dia, porque você está em período de humilhação integral do pôr do sol ao pôr do sol. É muito pesado. O jugo da lei é pesado, né? Quem tinha costume de jejuar 2 vezes na semana, sabe quem era? Os fariseus. Em Lucas, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, e o fariseu orou dizendo, eu jejuo 2 vezes na semana. Era obrigatório uma vez no ano. Se ele jejuou 2 vezes na semana, significa que no ano ele jejuou 104 vezes. 104 vezes jejuando. Isso era para dizer que ele estava cumprindo a lei além do que a lei exigia, né? Então ele estava cumprindo além daquilo que a lei estava exigindo para ele. Então, queridos, o jejum ele está intimamente associado com a oração. Se você está em casa jejuando e você foi perder tempo olhando redes sociais, não estou falando para você deixar de cumprir seus compromissos, mas se você está ocioso, vai orar. Não pense que oração é apenas passar fome. Se você pegar Isaías 58, né, a observância devida do jejum, o Isaías 58 ele é um tratado bíblico do jejum. Quer aprender a jejuar? Leia Isaías 58, perdão. Na Bíblia, na linguagem de hoje, tem um dos versículos aqui que vai estar escrito assim, ó, eu não quero que vocês passem fome, eu quero que vocês alimentem o órfão e a viúva. Aqui é uma extensão tão tremenda do jejum, que você não só deixou de comer e beber porque você estava em oração, mas porque a sua comida e a sua bebida você passou para um necessitado. Isso é muito forte. Nossa. Isso aqui é muito tremendo. É um sacrifício maior ainda. Quer sacrificar mais o seu corpo? Então, deixa de comer e beber porque você está lendo a Bíblia, orando e cantando ao Senhor. Esse é o verdadeiro jejum. Quer ir mais além? Deixa de comer e beber porque você vai estar orando, lendo a Bíblia, cantando ao Senhor e porque a sua comida você preparou para um necessitado. Já pensou? Isso é muito forte. Eu tenho certeza que o campo espiritual para você vai ser muito mais sensível. Quero falar algo interessante aqui, Wesley, antes de eu falar da sensibilidade, terminar de falar da sensibilidade e falar dos propósitos, que não são jejum, são propósitos. Eu quero falar algo aqui. Antigamente, os celulares eles eram de botão. Então você tem que apertar o botão para o celular atender o seu comando, certo? Uhum. Aí naquela época inventaram os MP7, MP8, MP9, MP30, 40, 50, 60. Nossa, aquele bloco. Era um bloco e eles tinham a tela já touchscreen, né? E o touchscreen deles você tinha que apertar e afundar. Que ele ainda funcionava mais ou menos como um botão, né? E recentemente inventaram os celulares que eles são mais sensíveis ao toque. Você não precisa apertar, basta você encostar que ele vai sentir o seu tocar. Uhum. Tem muito crente que é igual a essas tecnologias. Tem uns que são mais antigos. Por que mais antigo? Porque Deus precisa apertar ele para ele sentir e obedecer o comando de Deus. Tem outros que são um pouco mais sensíveis. Mas eu acho que o que Deus mais gosta é aquele que é sensível ao toque. Né? Então, aumente a sua sensibilidade. Seja você sensível ao tocar de Deus. Seja você sensível ao tocar de Deus no jejum, na oração, na dedicação a Deus. Sabe, você fazer obra e ação social, porque o maior mandamento é o amor. É você amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu amo tanto a Deus que eu estou deixando de comer e beber só para falar com Deus e só para ouvir Ele falar comigo. Eu amo tanto a Deus e ao meu próximo que eu estou deixando de comer e beber para ouvir Deus falar comigo,
para que eu também fale com Deus e para que eu também alimente o meu próximo. Olha que coisa tremenda. Esse aqui é a verdadeira observância do jejum. Vamos falar de propósito? Então você pode... Resumindo, o jejum é mais para assim, deixar você mais sensível a Deus. Tipo, assim, isso, é para você ganhar intimidade com Deus. O foco do jejum é esse, tipo assim, a pessoa tem mais, podemos dizer assim, mais intimidade. A pessoa está num nível espiritual mais profundo com Deus. Sim, ela está sacrificando a carne. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós somos um sacrifício vivo. Nós apresentarmos o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo. Então, o jejum ele cumpre esse propósito. Sacrifício é queimar a carne. É você deixar suas vontades e até as suas necessidades, não é só vontades, que é uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você ter necessidade. Você tem vontade de olhar as redes sociais, mas naquele dia você não vai olhar, porque você vai ficar preso a Deus e a sua palavra e também a oração. Mas uma coisa você vai fazer a mais, você não vai negar apenas as vontades, mas também as necessidades. Você vai deixar de comer e beber só para cumprir esse propósito. Ok? Seu jejum é queimar a carne. Vamos falar de propósito? Então, quando você fala que eu estou deixando de tomar café, né? Deixando de tomar café, uma suposição, tá, irmão? Estou deixando de tomar café porque eu gosto muito de café. E eu vou fazer isso para agradar a Deus. Não que eu estivesse pecando ao tomar café, como pensam algumas denominações por aí, que café é pecado. Toda bebida preta é pecado, né? Tem algumas que é assim. Tem um país que a Coca-Cola ela é transparente. Sabia disso? Eu já tinha ouvido falar. Que a Coca-Cola só por causa que lá a maioria são de mormons e eles não tomam a Coca-Cola da cor preta. Então eles tiram o corante do caramelo, fica até mais saudável. Fica até mais saudável. Né? Porque o corante de caramelo ele é cancerígeno. Né? Mas as pesquisas ainda estão rolando. Continuando aqui para vocês entenderem. Então, quem deixa, irmãos, de fazer algum gosto seu para poder agradar a Deus, você vai deixar de fazer esse gosto no mesmo propósito do jejum. Eu parei de tomar Coca-Cola. Nos momentos que eu sinto vontade de tomar Coca-Cola, porque eu tomo muita Coca-Cola, eu vou ler a Bíblia. É uma forma de queimar, não é um jejum, é um propósito, tá bom? Então você deixar aquilo que você gosta para agradar a Deus é um propósito, ok? É válido. Tudo que você fizer para agradar a Deus como forma de voto, irmãos, é válido. Mas a partir do momento que você fizer, cumpra. Porque a Bíblia diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. É visto como um pecador. É um pecado grande, você descumprir uma promessa que você fez a Deus. Exatamente. Manda as perguntas aí. Bom, eu vou lançar 2 perguntas aqui para o Wesley sobre o jejum. E se você tiver pergunta aí também, já deixa aí nos comentários. O Instagram dele também vai estar aqui na nossa descrição do vídeo. Então você também pode falar diretamente com ele. Vamos bem rapidinho para esse vídeo não ficar muito extenso. Que é o quê? Primeira pergunta aí. A gente vê na Bíblia muito ali falando, jejum, tem certas castas de demônio que só sai com jejum e oração, ou jejum e muita oração. Isso. De fato, isso é verdade, não é? Tipo assim, pelo que a gente vê, jejum, ele não, o propósito do jejum não é expulsar demônio, mas a gente vê isso na Bíblia. Sim. Olha, eu vou entrar numa questão aqui, um pouco complicado, não vou dizer polêmico, que pouca gente conhece. Polêmica geralmente gera guerra. A palavra polêmica vem do grego, se eu não me recordo bem, significa guerra. Aí nós estamos aqui para causar guerra. Mas existem alguns textos da Bíblia que estão entre colchetes. São pouquíssimos textos. Porque a Bíblia, irmãos, ela foi escrita, não é em português. Não foi João Almeida de Ferreira que escreveu a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia. Se ele traduziu, nós temos a língua original. A língua original do Novo Testamento é o grego, do Antigo Testamento é o hebraico e o aramaico. No grego do Novo Testamento, você tem, no mínimo, manuscrito que foi escrito à mão, no mínimo 5.600 manuscritos. Isso a gente vai pegar da época da Reforma Protestante para trás. Manuscrito quer dizer que foi copiado à mão. Nessa parte da cópia foram colocados alguns rodapés, que foram notas do copista, né? E a parte do jejum, em todas as vezes que aparece a citação dos discípulos indo expulsar demônios, eles não expulsaram, não é porque eles não estavam em jejum. Jesus diz, não expulsaram por causa da vossa pequena fé. Quer aumentar a fé? Vai para a oração. Lembra que eu disse que a oração geralmente está associada ao jejum? Então talvez, se de fato a parte do jejum está no texto original, e eu coloco sem dúvida porque nas Bíblias de estudo esse texto ele aparece entre colchetes, quer dizer que nos manuscritos mais antigos, que são 3, é o Vaticanos e tem mais 2, que eu esqueci o nome, esses outros 2 textos, esses 3 textos na verdade, antigos, que estão mais próximos dos apóstolos, eles não têm a palavra jejum. Os mais recentes.
Então, essa parte do jejum para expulsar demônio a gente deixa em dúvida. Nós estamos em dúvida pró o texto grego. Porque os manuscritos, uns têm, outros não. Os mais antigos não têm essa parte do jejum. João Almeida de Ferreira, que fez a tradução da Bíblia, ele usou todos os textos que ele achou. Então ele usa praticamente os 5.600 manuscritos. Esse grupo de manuscritos da Bíblia é chamado em latim de textus receptus, que significa texto recebido. Para não ficar muito técnico aqui, porque isso aqui é uma questão de bibliologia, os irmãos vão ter que pesquisar, mas você pesquisando, você vai ver o que eu estou dizendo aqui é verdade, né? Que existem textos que a gente não... Por exemplo, o final do Evangelho de Marcos. Marcos 16, do 9 ao 20, você não encontra nos manuscritos mais antigos. Não encontra. O Evangelho de Marcos, canonicamente, nos manuscritos mais antigos, termina no versículo 8. Ininterruptamente. Foi interrompido ali, parou ali no versículo 8. E a gente, né, não sabe o que aconteceu com o resto do texto. O que veio depois ali a partir do 9 ao 20, a gente só encontra nos manuscritos mais recentes. 5%, de 5 a 6% do Novo Testamento que acontece isso. Tá? Então, a parte do jejum eu coloco em dúvida. Mas se for para a gente interpretar o texto como fazendo parte, sim, o jejum é necessário ali no texto, ele é necessário não para expulsar o demônio, mas para aumentar a minha intimidade com Deus e a minha fé. Porque quanto mais intimidade eu tenho com Deus, e já que o sacrifício, o jejum ele tem um propósito de sacrifício, e ele me traz intimidade, então, nesse sentido, eu tendo intimidade com Deus, eu vou ganhar poder para expulsar os demônios. Tá? Então, se for olhar por esse aspecto, e ele sendo parte do texto original, o que o texto está querendo dizer é isso, não é que o jejum expulsa demônio, o que expulsa demônio é o nome de Jesus. O jejum, ele potencializa a minha intimidade com Deus e a minha fé para expulsar demônios. Eu vou deixar mais ou menos assim. Show. E vamos lá, segunda pergunta. A gente vê muitas pessoas fazendo jejum, assim, eu vou fazer o jejum para conseguir um carro, vou fazer um jejum para conseguir uma casa, vou fazer um jejum para que saia escritura lá do meu apartamento, para que, assim, a gente vê muitas pessoas fazendo jejum em prol de bênçãos. Sim. Assim, sejam bênçãos materiais, sejam bênçãos financeiras, sejam bênçãos espirituais e por aí vai. Sim. É correto fazer isso? Olha, depende muito da intenção da pessoa, Wesley. Depende muito, muito, muito. Por que que acontece, irmãos? Parece que nós estamos fazendo uma barganha. Né? O Senhor me dá isso, eu vou te dar um sacrifício. Quem já assistiu Madagascar, tem uma parte onde o Julius, né, que ele é o Lemuri, né, ele fala assim, vocês estão sem água porque vocês não fizeram sacrifício. Eu vou pegar aqui um sacrifício, eu quero uma vida, eu vou levar lá naquele vulcão ali atrás, e eu vou fazer um sacrifício. E os deuses vão comer o meu sacrifício, e eles vão nos abençoar com chuva. E ele até é uma cena muito engraçada, porque o Julius, ele começa a encenar o sacrifício, e os deuses comendo o sacrifício, e ele ofertando o sacrifício para os deuses. Ele encena os dois personagens, ele encena ele ofertando e os deuses recebendo o sacrifício. Depois você pode pesquisar aí no YouTube, Sacrifício Julius, é Julius, né, o nome dele, Madagascar. Vocês vão ver uma cena muito engraçada. Parece que os crentes olham daquela maneira. Parece que eles vão oferecer um sacrifício e Deus vai falar assim, me dá aqui o sacrifício que eu vou comer o sacrifício. E não é assim, irmãos. Deus ele não está mendigando o sacrifício, nem come sacrifício, nem Deus está... literalmente, Deus não está mendigando um sacrifício. Não tem diferença nenhuma. Deus não ganha nada com isso. Deus ganhou o que com o seu sacrifício? Quem ganhou foi você. Na realidade, Deus não ganha nada com a criação. Tanto é que o salmista Davi diz o quê? O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Ele falou, só me resta cumprir os meus votos na casa do Senhor perante todo o povo. Porque nós presentearmos a Deus, irmãos, se assemelha, sabe aqui, Wesley? Há uma criança que no dia dos pais, ela pega a carteira do pai, tira o dinheiro da carteira do pai, para comprar um presente pro pai. Então ela pegou o dinheiro do pai para presentear o pai. Você vai presentear Deus com o quê? Vou ofertar a Deus a minha vida. Já era dele. Vou ofertar o meu louvor. Já era dele. Você está fazendo só sua obrigação. Tá entendendo? A gente costuma dizer que o jejum ele é um sacrifício de ação de graça. Mas no fim das contas, no fundo, não existe ação de graças. Nós só estamos fazendo o nosso papel. O papel do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, se a gente está jejuando, a gente está cumprindo o nosso papel. Você não fez mais que sua obrigação. Então, é o que o salmista disse. O que darei ao Senhor por os benefícios que Ele me tem feito? Não tem resposta para essa pergunta.
Você vai dar o quê? Que tudo é dele. O universo é dele, os animais é dele, a minha vida é dele, o meu fôlego de vida veio de Deus. Você vai dar o quê para ele? Então o que eu vou dar para Deus? Deus, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar esse celular, você me dá esse tablet. Não tem sentido, né? Então se você está fazendo como propósito de barganha, não vai funcionar. Esquece. Tira o teu cavalinho da chuva que não vai funcionar. É melhor dizer assim, né? Agora vamos falar de base bíblica. Nós temos Esther que jejuou, talvez você esteja pensando sobre isso, para Deus livrar o povo. Apregoou um jejum para Deus livrar o povo. Quando Jonas chega em Nínive, ele apregoou um jejum para Deus livrar o povo. Você vê na Bíblia jejum em prol de livramento. Deus abençoar o povo com livramento, ou abençoar o povo com a sua presença. Mas uma bênção material não vira a Bíblia. Ou seja, a gente vê um jejum com propósito, porém para glorificar o nome de Deus. Exatamente, principalmente em questão de livramento. De Esther, os judeus iam morrer, a nação judia ia morrer. E se essa nação judia morrer, não tendo Judá, não ia ter Jesus, porque Jesus veio da tribo de Judá. Se todos os judeus morressem, como que Jesus ia nascer? De qual geração que ele ia vir? Porque a nação judia ia ter sido exclusa da terra. Ia ter sido exterminada da terra. Então o propósito ali ultimamente era glorificar a Deus. A Bíblia diz que a nação de Israel não iria passar. E de que ela iria durar de geração em geração, a promessa de Deus. Então no fim das contas, com aquele jejum, quem ia ser glorificado era o próprio Deus. A nação de Nínive, Deus mandou o profeta pregar o arrependimento. Para que o profeta vai pregar arrependimento se ele vai ter salvação? Uma nação que nem cria no nome do Senhor, era uma nação gentílica. É o único profeta dos gentios no Antigo Testamento. Que ninguém no Antigo Testamento saiu pregando o Evangelho, porque não tinha essa ordenança de ir por todo mundo e pregar. Se alguém quisesse ser salvo, tinha que fazer parte da nação de Israel. E nós não vemos aqui acontecer isso. Nós vemos Deus mandando um profeta pregar arrependimento à nação de Nínive, que é a capital da Babilônia. Você entende Deus mandando o povo inimigo se arrepender? E ele prega um jejum e o povo se arrepende, Deus salva aquela nação. Então, eu tenho base bíblica para dizer que o jejum ele traz livramento. Que o jejum ele pode glorificar a Deus com os seus propósitos, nos abençoando. Então vamos supor que uma pessoa fale, aqui nesse caso eu aceito. Aceito e entendo que Deus também irá aceitar. Aceito como bíblico, tá? Porque eu não tenho poder para aceitar o seu jejum, não. Vamos supor que você precisa de uma casa, você está jejuando para ter uma casa, porque em breve você vai ser despedido do lugar onde você está e você não tem onde morar. E você está jejuando para Deus te dar o livramento. Fala, Deus, olha, o Senhor sabe que a situação vai piorar muito e possivelmente eu vou parar na rua. E eu estou jejuando para o Senhor me abençoar com esta casa. Porque o Senhor sabe o que vai acontecer se isso não for assim. Eu vou entender, isso aí é livramento. Né? Agora, irmãos, para bênçãos de regalias, bênçãos dos nossos prazeres e deleites, eu quero ostentar com aquele carro, eu quero que seja, vamos lá, eu quero que seja um Camaro. Aí Deus não vai dar, não. Não adianta você pode jejuar 40 dias e 40 noites. Se sobreviver, eu acho que ainda assim você não vai receber, tá? Né? Encerrou a pergunta, clareou aí? Encerrou as perguntas. Eu falei demais, senão vai ficar muito extenso. Esse vídeo já está extenso, não vamos simplesmente aí, pessoal. Curta, comenta, compartilha, manda lá para os seus amigos, manda lá para o seu grupo lá da igreja. Não deixe esse conteúdo simplesmente para você, não seja um egoísta. Compartilha conhecimento, hein? É isso aí. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E fiquem aí com Deus, um belo domingo e um belo início de semana para você e a sua família. Amém?